Fala Fogão, tá começando a segunda edição do Radar Alvinegro aqui no canal, sexta-feira, 21 de março. A renovação de Gregori com o Botafogo chegou ao seu ponto final e o atleta vai prorrogar o seu vínculo com o Glorioso, passando de dezembro de 26 para dezembro de 28. Tudo certo. Só que tem uma cláusula que tá dando o que falar, gerando muito debate entre os torcedores botafoguenses e a gente vai trocar uma ideia sobre isso. Além disso, eu quero destacar nesse vídeo também um pedido que foi feito por Botafogo, Flamengo, Palmeiras e Fluminense, as 4 equipes que vão representar o Brasil na Copa do Mundo de Clubes, para que a CBF faça uma alteração na 12ª rodada, adiando, remarcando as partidas dessas 4 equipes em virtude da disputa do Mundial. Isso te lembra uma certa situação que aconteceu no fim de 2024? Tudo isso eu vou passar de informações para vocês, só que, claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão. Para começo de conversa, já chega deixando o seu like, isso fortalece pra caramba e o YouTube distribui melhor o conteúdo. Além disso, inscreva-se no canal e clique no sininho para ativar todas as notificações, caso você ainda não seja inscrito. A gente está querendo chegar aos 59 mil inscritos, ultrapassamos os 58.300, estamos caminhando nessa direção e com a ajuda de vocês chegaremos lá com toda certeza. Mais uma meta será alcançada aqui no canal. Sempre destacando, esse é o terceiro conteúdo do dia. Tivemos o Radar Alvinegro primeira edição, super bacana o vídeo inclusive, dá um confere. Tivemos a tradicional live da hora do almoço, onde a gente trouxe aqui bastidores de 2024, que foram comentados pelo Fábio Azevedo, fisioterapeuta do Botafogo, no podcast Toque e Sai. E agora estamos aqui para falar sobre Gregori e também Copa do Mundo de Clubes, que é o assunto que eu vou começar trazendo aqui para vocês. Você vai lembrar que no fim do ano passado, em virtude das datas, né, de Campeonato Brasileiro e tudo mais, nós tivemos que jogar contra o Pachuca, lá no Catar, sem descanso. Jogamos contra o São Paulo no dia 11, com questão de fuso horário, pegando, meu irmão, um jet lag daqueles, time cansado, tivemos que entrar em campo lá do outro lado do planeta. Pois é. E a CBF, irmão, não teve historinha não. Não remarcou, não pensou em fazer algo para poder proporcionar ao Botafogo um período melhor de descanso, enfim, dava para ter ali algumas alternativas, dava para pensar em algumas situações, mas nada foi feito. Só que agora, para a Copa do Mundo de Clubes, você não tem só o Botafogo, você tem Palmeiras, você tem Flamengo e também o Fluminense. A gente sabe que pelo fato de Palmeiras e Flamengo estarem envolvidos nesse pedido para a remarcação das partidas pela 12ª rodada, a chance da CBF acabar acatando esse pedido é muito grande, porque dessa maneira as equipes vão poder viajar mais cedo, justamente para chegar nos Estados Unidos, se ambientar, se preparar da melhor maneira possível e com isso representar o futebol brasileiro da melhor maneira, da melhor forma que der para fazer. A gente sabe que vai ser difícil jogar contra o Paris Saint-Germain, contra o Atlético de Madrid, contra o próprio Seattle Sounders, que é o time da casa, mas se você estiver bem preparado, você pode fazer um bom papel. Vamos ver qual vai ser a resposta da CBF. Os clubes estão certos nas suas demandas, tá? Isso é muito importante ficar claro. O pedido para você adiar essa partida, deixando as equipes viajarem mais cedo, é muito pertinente, mas só fica aquela observação. Quando era o caso do Botafogo jogar o Intercontinental, nada foi feito. Agora, tomara que seja. Pelo bem do Botafogo e, claro, dos demais participantes. Outro ponto que eu quero destacar nesse vídeo, Fogão, é justamente a renovação de contrato do Gregori. Recentemente eu já tinha trazido aqui para você a informação com declaração do próprio Gregori dizendo que faltavam os últimos detalhes, que ele ia assinar essa renovação de contrato, estava tudo em ordem. E de fato está tudo em ordem. O jogador vai prorrogar o seu vínculo, conforme eu disse, passando de 26 para dezembro de 28. E a sua multa, inclusive, ela vai aumentar. Foi noticiado recentemente que a multa do Gregori era de 4 milhões de dólares. Agora, portanto, passou para 8. Isso pelo menos falando da janela do meio do ano. E é a partir daí que as coisas começam a serem debatidas entre os torcedores. Por quê? Nesse acordo, segundo o GE, você tem uma multa que obriga o Botafogo a vender para o exterior no meio do ano, 8 milhões de dólares. Mas chegando no fim do ano, esse valor cai para 6 milhões de dólares. E aí eu já vi muito botafoguense questionando aquilo. Pô, o cara disse que adora jogar no Botafogo, que tá muito feliz aqui, mas ao mesmo tempo tem essa cláusula de obrigação de venda, caso apareça uma proposta desses valores. Minha gente,
Vamos lá. Gregory tem 31 anos de idade. Eu não escondo de ninguém a minha admiração pelo futebol do atleta. É um cara que dá um equilíbrio importantíssimo ao nosso time. Vocês sabem o quanto eu gosto do jogador. É realmente um jogador peça-chave no Botafogo. Mas tem 31 anos de idade. E não tá ficando mais novo. 8 milhões de dólares, caso chegue uma proposta como essa no meio do ano, não dá pra gente falar que tá vendendo o Gregory a preço de banana. Já começamos daí. Realmente não tem condição disso. 8 milhões de dólares é uma bela de uma grana. Converte a esse valor e a gente vai ter quase aí 48 milhões de reais por um atleta que já fez seus 31 anos. O Júnior Santos, por exemplo, foi vendido por 8 milhões. E o Júnior Santos, atacante, foi artilheiro da Libertadores. E as cifras a gente está falando da mesma coisa, né? Chegando no fim do ano caindo para 6 milhões de dólares, ainda é uma bela negociação, caso apareça um time interessado em pagar esses valores. Porque a gente não pode ignorar um aspecto. Todo mundo vai pensar no time do Arthur Jorge, o Al Rayyan. E com razão. Afinal de contas, foi o time que demonstrou interesse na contratação do jogador. Mas vamos lembrar que quando a multa do Gregory estava em 4 milhões de dólares e o Al Rayyan chegou com uma oferta de 2,5, eles não se esforçaram para chegar aos 4 milhões de dólares. E eles poderiam ter feito isso. Eles poderiam ter colocado, estou disposto a pagar os 4 milhões de dólares, está aqui. Mas eles não fizeram isso. Eles não avançaram nessa direção. Então imaginar que no meio do ano, o Al Rayyan, que não aumentou de 2,5 para 4 milhões, vai topar pagar 8 milhões de dólares, fica meio desproporcional, fica meio desconectada a coisa, né? Vão fazer isso? Vão fazer a oferta? Meu irmão, se acontecer e se o Gregory estiver disposto a sair do Botafogo no meio da temporada, no meio do ano, para receber rios e rios de dinheiro, a gente não pode falar que foi uma venda horrorosa. A gente pode ficar chateado pela saída de um jogador que é tão importante. Mas não dá para você chegar e falar que o Botafogo deu o Gregory de graça. Isso realmente não vai ter condição. No fim das contas, minha gente, é o seguinte. Os jogadores vão e vêm, certo? Por mais que eu goste do Gregory, do Savarino, do Marlon Freitas, dessa turma que nos fez campeões da América e do Brasil, jogadores vão e vêm. Se um atleta for vendido, a gente pode ficar chateado no começo, mas depois vem outro. Depois vai chegar um outro jogador. E a SAF Botafogo vai ter essas situações uma vez atrás da outra. A verdade é essa. Não dá pra gente ficar se apegando tanto a esse ou aquele atleta. Porque a gente sabe que negócios vão acabar acontecendo. Em algum momento vão acabar acontecendo. Então eu encaro essa questão da cláusula com muita tranquilidade. O Gregory vai ter uma baita valorização salarial. Segundo o GE, vai receber quase o dobro do que vinha recebendo. Então uma baita valorização. Deu declarações recentes sinalizando que está feliz no Botafogo, que quer competir no Botafogo, quer vencer de novo no Botafogo. E eu acredito honestamente que se chegar no meio do ano e o Botafogo estiver firme, brigando, Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, a gente está muito bem. Eu duvido que o Gregory simplesmente vai decidir sair só para, vou sair agora. Ele é muito competitivo, gente. Teria que ser realmente uma coisa assim muito fora da curva para o Gregory abrir mão, de repente, de novamente ser campeão com o Botafogo. Pelo menos eu penso assim, acredito nisso, mas claro, quero saber a sua visão sobre tudo isso. Então deixe seu comentário aqui embaixo, deixe o seu like e inscreva-se no canal, que fortalece demais, de verdade, fortalece demais o nosso trabalho. Amanhã eu vou estar de volta, tem amistoso contra o Novo Horizontino, então a gente vai ter vídeo, vai ter pós-jogo, vai ter muito conteúdo bacana nesse sabadão e também no domingo. Fala Fogão continua aqui no fim de semana. Fechou? Por hora é só, tô indo nessa. Beijo no coração. Fui!